Bordejarte, uma viagem pelo mundo da arte, com a professora Kelly Duarte. E lá vamos nós embarcar em mais uma viagem pelo mundo da arte. Para onde iremos? Vamos viajar por nossas origens, saber como o povo brasileiro se formou. Serão 3 viagens, essa é a primeira. Vamos conhecer hoje nossas matrizes indígenas, nossas origens indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles têm uma linda e rica cultura. Moram em ocas ou malocas, que unidas formam uma aldeia. Vivem da caça e da pesca e do que colhem na natureza. Têm suas danças, suas tradições e divisão do trabalho. Homens fazem uma coisa, mulheres outra. Sua vestimenta é a cor, as penas, os colares, os cocares. Usam adornos, enfeites, como aqui na imagem, na boca, no nariz. A língua indígena tem 2 origens, a macro-G e a tupi. Você já deve ter ouvido falar de tupi-guarani, por exemplo. Os curumins são as crianças. O cacique é o líder político, o chefe da tribo. Eles têm também um líder religioso, que é o pajé. É ele que coordena os rituais, também é o curandeiro da tribo, que cuida dos doentes. Há diferentes tribos indígenas no Brasil, espalhadas por todo o território. Aqui no mapa são os povos indígenas na época do descobrimento. Nesse mapa, o nome das tribos pelas regiões. Aqui o destaque para algumas dessas tribos, nomes dessas tribos. Yanomamis, Guaranis, Tupinambás, Chavantes. Tudo ia muito bem, até serem descobertos pelos portugueses. No site meudicionário.org, define descobrir como achar o que se ignorava, desconhecia ou estava oculto, fazer descoberta ou descobrimento. Sendo assim, o descobrir foi por ambos os lados, tanto dos portugueses quanto dos indígenas. Essa pintura, feita em 1900 por Oscar Pereira da Silva, se chama Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1500. Fico pensando como foi isso. Os portugueses não vieram em missão de paz, vieram para explorar. Descobrir para eles foi incrível, porque aqui era tudo novo, rico. Para os índios foi um descobrir curioso também, mas foram enganados por presentes e ilusões. E o seu descobrir foi desproteger. Estavam quietinhos, seguros e foram descobertos. Se algo pudesse ser dito antes, o que não era possível pela diferença de línguas e pela inocência das reais intenções portuguesas, imagino que deveriam ter dito algo assim. Caros visitantes, a presença de vocês causa em nós curiosidade e estranheza. Aqui somos sós, não temos contato com outras pessoas. Fomos pegos de surpresa com a visita e as diferenças entre nós causou ainda mais impacto. Vocês são humanos como nós, claro, mas cheiram diferente, falam diferente, se vestem diferente. Tem cor de pele diferente, os cabelos são diferentes. Bem-vindos, esse é o nosso lugar. Temos nossas danças, tradições, festas, nossa religião, nosso jeito de comer, nosso jeito de enfeitar nosso corpo, nossas palavras, nossa língua, nosso jeito de construir, enfim, nossa cultura, que é apenas diferente da cultura de vocês, não melhor nem inferior. Temos uma relação de amor e respeito com a natureza. Colhemos, plantamos e vivemos em harmonia com a terra. As diferenças dos nossos mundos devem ser respeitadas para a visita ser agradável para os 2 lados. Mas vocês pretendem ficar muito tempo, estão de passagem, podemos ajudar em alguma coisa? E o descobrimento levou vidas, levou tempo, levou riquezas, levou a paz. E os índios que chegaram a ser milhões pelo Brasil foram sumindo, morrendo. O mapa de 2010 mostra a distribuição indígena no Brasil. Na área verde, onde há mais índios, e na amarela, menos. Uma das áreas onde há menos índios é Goiás, que, de acordo com essa reportagem do Popular de 2012, havia 8.583 indígenas em Goiás, comparado a 896 mil em todo o país. Muitos se mudaram para a cidade. Os índios precisam, merecem ser cuidados com mais atenção e carinho. Eles são os verdadeiros donos da terra e merecem respeito e dignidade.
Os índios nos ensinam e ensinaram várias coisas, herdamos deles cultura. Eles fazem parte da nossa herança cultural. Iremos falar dessa herança ao mesmo tempo que iremos apreciar as maravilhosas pinturas do artista brasileiro Peterson Silva. Peterson cria obras tão incríveis e realistas que parecem fotografias. Ele nos autorizou a usar algumas de suas obras aqui em nossa aula. Vamos mostrar em especial as obras sobre os indígenas brasileiros. Aqui é a primeira obra dele. Herança na pele. Herdamos dos indígenas os traços do rosto, os cabelos, o tom da pele. Outra obra do Peterson. Herança no sabor. Muitas comidas da nossa culinária são de origem indígena, em especial algumas feitas com milho, mandioca e peixe, como pipoca, tapioca, canjica, pamonha, muqueca. Outra obra do Peterson. Herança no falar. Muitas palavras que usamos no dia a dia são de origem indígena. Capanga, por exemplo, o nome do nosso canal. Goiás, o nome do nosso estado. Vou dar um tempinho aqui para você reconhecer outras palavras. Mais uma obra do Peterson. Herança no brincar. Muitas brincadeiras do nosso dia a dia são de origem indígena, como a queimada, a peteca, o cabo de guerra, bolinha de gude. Na internet é disponível para leitura o Manual de Brinquedos Indígenas. Outra obra do Peterson. Herança na música. Muitos instrumentos conhecidos são de origem indígena também, como o chocalho, o pau da chuva, a flauta. Outra obra do Peterson. Herança nos costumes. Herdamos dos indígenas o gosto pela rede, o hábito de tomar banho todos os dias. Os portugueses não gostavam muito de banho todos os dias. Outra obra do Peterson. É claro que não podia ficar de fora a rica e preciosa herança indígena na arte. Os indígenas usam a pintura corporal para se enfeitarem, fabricam as tintas, os instrumentos e fazem tudo bem organizado. Observe aqui o cuidado para manter a simetria, ou seja, um lado do desenho fica igual ao outro. As cores usadas são o preto e o vermelho. O preto é feito com uma fruta, chamada genipapo, e o vermelho com as sementes do urucum. A arte de fazer cestas é outra habilidade indígena. Eles usam as cestas no dia a dia. Serve para carregar, armazenar, coar e até para carregar os filhos. São geralmente feitos pelas mulheres, mas em algumas tribos só os homens que fazem. Aqui, mais cestas, Cestarias guaranis, olha que belo. Os índios também fazem uso da argila para esculpir vasilhas ou peças que representam pessoas, animais. Aqui na peça que representa as pessoas, observe que tem também o vermelho e o preto. Aqui os animais em argila. Os indígenas são chamados, os desenhos indígenas, são chamados de grafismos. Eles seguem o que chamamos de padrão, vão se repetindo assim do mesmo jeito, bem organizado, bem retinho. Eles estão sempre presentes na pintura corporal, na cestaria, nas joias, nas esculturas. Aqui mais um exemplo, do grafismo. Os índios usam diferentes acessórios, os adornos. Eles enfeitam diferentes partes do corpo e são feitos de diferentes materiais da natureza, claro, Aqui algumas pulseiras. A arte plumária, que consiste em criar peças com penas, é outra habilidade artística indígena. Usam as penas para fazer cocar, que é esse enfeite da cabeça da criança, assim como brincos e colares. A herança indígena
Ela é imensamente rica e relevante para o mundo, né, e para o Brasil. Deve ser cuidada, respeitada e lembrada muito além do que só o 19 de abril. Agora é nosso momento Mãos Criando Obra. Vá até a plataforma Avagar e resolva as atividades. Bom trabalho e até logo!